Quem é Bora. o Enoque? Então, Enoque é uma figura muito interessante da Bíblia, né? Se você pega ali no capítulo 5 de Gênesis, você vai ver que ele é bisavô de Noé. Então, o cara que já estava preparando Bisavô de Noé? Bisavô, cara. Naquela época que o pessoal vivia muito também? Pô, os caras viviam, né? Matusalém, que é dessa família aqui também, é tudo parente, né? Matusalém viveu, se eu não estou enganado, 986 anos, 87. Então, Por que os anos de vida foram... Tem uma explicação na Bíblia por que a vida foi encurtada do ser humano? cara, a Bíblia ela não te dá assim um detalhe, né? Ah, a partir de tal tempo a galera passou a viver menos. O que a gente percebe é que depois do dilúvio houve uma queda drástica na longevidade. Talvez, Daniel, não é por causa da mistura do DNA, não? Porque o DNA do ser humano estava misturado com os néfilis e aí eles viviam mais. Mas aí o pessoal limou todo mundo, né? Então, aí... No dilúvio. Aí começou a viver menos. Ah, tá. Eles Você viviam entendeu? mais por causa da engenharia genética. Eu acho que não... Parece que não é isso não, porque Noé, que viveu pra caramba, tipo 900 anos também, a Bíblia diz que ele era perfeito em suas gerações. Só que essa palavra gerações não é apenas de... Ah, ele era perfeito moralmente. É uma palavra que em hebraico é tamim, tá relacionada à perfeição física genética. Ah, entendi. Que é o termo que Deus usa para falar que os animais sacrificados a ele tinham que ser perfeitos. Perfeito no sentido de não podia ser mancos, manchado, com nenhuma ferida e tal. Então a Bíblia vai dizer que Noé era perfeito. Parece que Deus está falando que ele não tinha tido o seu DNA corrompido. Entendi, pode ser nesse sentido. E essa galera toda da linhagem... Faz sentido, porque ele foi escolhido para ele continuar foi escolhido, a isso, raça humana, porque né? ele não tinha sido adulterado ali o seu DNA. Né? Então, a explicação que alguns estudiosos dizem é que o detalhe é que a Bíblia é clara ao dizer que antes de Noé nunca tinha chovido. O quê? Não tinha tido chuva, a galera não sabia o que era chuva. Quando Noé falou vai chover, os caras falaram o quê? O quê? O que é chuva, né? Sério mesmo? Eu não Nunca sabia tinha desse chovido. detalhe. Vinha um orvalho, um vapor no final da tarde e isso irrigava as plantas, né? Na verdade, é como se a Terra fosse uma grande estufa. Entendi. E isso é como se fosse o clima da Amazônia, né? Tá. Que é quente e úmido. Como se a Terra fosse uma grande estufa. E o conceito é o seguinte: essa estufa impedia a radiação solar de entrar com mais força na Terra e não degradava o DNA, não destruía os telômeros, né? Aqueles elementos ali que fazem estão diretamente relacionados com a longevidade. Então é como se a Terra, com essa capa de ar, né? De vapor de ar ou vapor de água, tivesse ali uma capa protetora ali que protegesse a Terra dessa radiação. Então, assim, quando acontece o dilúvio, essa capa sai, porque ela cai, né? Vira tudo água, chuva. Tem uma precipitação. Então, depois dali, o personagem bíblico que vive mais é Abraão, com 170 anos, e depois Moisés, com 120 anos. Tá. E aí depois você já vê Davi escrevendo no Salmo, falando que a idade normal do homem é 70 anos. Você fala, pô, 70 já é maldade também. Vamos viver mais um pouquinho, pois né? Não, porque aí, poxa. Baixou muito, Baixou. né? Então, e aí vão entrando outras coisas curiosas, né? Eu tive um professor de biologia, que ele era, na verdade, médico, pediatra, né? Professor da Universidade Federal Fluminense. O nome dele é Cídio Machado. Tem uns 20 ou 30 anos que eu não encontro com ele, então não sei se ele tá, como é que tá aí, se tá vivo e tal. Mas eu conversei com ele, falei, professor, eu comecei a pensar nos dinossauros relacionados a essa questão de Noé, né? Tá. Eu falei, professor, pelo que eu estudei, os répteis, eles não param de crescer nunca. Até o dia da morte ele está crescendo. Então, se um réptil vivesse 1000 anos, ele vai ficar do tamanho de um dinossauro, né? Um jacaré vivendo. Aí ele falou, teoricamente, sim, se ele tivesse comida suficiente. Eu falei, cara, será que esse negócio de dinossauro tem relação com isso? Porque o bicho vivia tanto que ele ia crescendo. Porque os mamíferos, eles param de crescer. A gente para, né? Inclusive, às vezes até quando tá velho eu encolhe um pouco, né? Total. Meu pai que fala, os caras, qual a sua altura? Ele depende, era 1,90 m, agora é 1,72 m. Diminui mesmo, cara? Vai curvando. Acho que a curva e as juntas também, o joelho, né? Vai perdendo ali o menisco ali. Mas uma curiosidade é que o bebê, por exemplo, e é uma curiosidade porque ao contrário de outros animais,
que já nascem praticamente andando, né? Você vai assistir, por exemplo... nascem pronto já. Você vê um elefante, uma girafa ali, o bebê já nasce meio que andando, né? Passarinho, né? Já se vira. O ser humano não, ele nasce muito limitado, com a cabeça gigante em proporção ao corpo, né? E conectado com os pais, né? Precisa dependendo, muito. Dependendo. Se não tiver os pais ali para sobreviver, é só um milagre mesmo. A não ser o Mowgli, né? Menino Lobo, essas galera. Tarzan. Que é criado por... o Lobo também, como é que é? O Caspar Hauser, né? Foi criado pelos lobos, Pois né? Tirando esses casos exóticos, né? Que, apesar da literatura, tem casos assim, né? Existem histórias de pessoas que se perderam na Alemanha mesmo, né? O Caspar Hauser da Alemanha, mas tem histórias de uma menina que ela foi criada por lobos também. Ela é igual um cachorro, a mulher, né? Ela se movimenta igual cachorro. Que doido. Tudo igual cachorro. Mas pelo menos sobreviveu, né? Não sei se dá para ressocializar ali. Com certeza. Mas o que é interessante é que o bebê, como ali tem a capacidade cerebral e tal, né? Precisa desenvolver muito, porque ele nasce bem limitado. Ele demanda muita energia, né? É por isso que às vezes um neném, se você não amamentar de madrugada, ele pode até ficar com hipoglicemia, às vezes até morre, porque ele gasta muita energia para poder crescer. Porque o neném, nas fases iniciais, ele cresce tão rápido que se a taxa de crescimento do neném continuasse pela vida adulta, o ser humano, na vida adulta, teria o tamanho de uma baleia. Ô, louco! Porque ele tem um momento que ele dá uma desacelerada, né? Porque ele cresce muito rápido. Tem um estirão, né? Aquela época dá um estirão. Então, isso é interessante. A ideia, então, é que esse vapor de água precipita, gera o dilúvio, alaga tudo e tira essa camada protetora. Então, a longevidade ela é reduzida por causa disso. Entendi. A teoria, né? Isso é uma especulação. Claro. É uma especulação. Então, Enoque está nesse contexto pré-Noé. Lembrando que Noé também é uma palavra interessante porque em hebraico é Noah, né? É o nome do meu filho. Então, Noah significa descanso. É mesmo? Porque a terra estava tão caótica que a terra precisava de descanso. Então, Deus traz o descanso através de Noé. E Enoque, qual é o significado da palavra? Então, pelo hebraico, significa dedicado, consagrado. Todos os nomes em hebraico têm algum significado? Tem significados profundos e geralmente relacionados à missão dele? A missão do cara, né? Então, a palavra nome em hebraico é Shem, né? Shem, ela dá origem a nome, mas também a ideia de vento ou reputação, né? Que a reputação é aquilo que navega pelo vento, né? Por que Abraão teve que mudar de nome? Foi mais um sinal, né? Porque Abrão significa antepassado famoso. O nome dele era Abrão. Sim. E aí Deus não queria que ele fosse só um antepassado famoso. Tipo assim, Abraão foi um cara muito importante, mas não teve filho, né? Não, Deus queria que ele fosse pai de uma nação. Aí vira Abraão. Esse ão em hebraico é am, que é povo. Então é pai, ave é pai, né? Pai de um povo. Entendi. Não só antepassado famoso, antepassado grande, né? Ou alguns chamam de, literalmente seria pai exaltado. Ou um pai que foi exaltado, né? Então, para ficar mais fácil, né? Pai exaltado, você vai achar que é um pai que fica tirando onda, fica se auto-exaltando, né? Mas é um antepassado famoso. Aí, então, Deus muda para Abraão, né? Que é o pai de uma nação. Porque Deus chegou para ele e falou, sai da tua tenda. Aí ele saiu e falou, olha o deserto. Aí ele falou... Dá pra fazer um programa só sobre Abraão, não dá não? Dá, caramba, dá pra fazer, né, dá pra fazer uma temporada, um ano inteiro. E Abraão que dá origem a as três grandes religiões. Três grandes religiões, que é as religiões monoteístas, né? Que é o... judaísmo. Na sequência, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. A galera acha que islamismo é muito antigo. Não. Mas ele chegou por último, né? Exato. Veio 600 anos depois de Cristo. Só pra gente botar no papel, né? Que o pessoal às vezes acha que islamismo e judaísmo são contemporâneos, mas não são. Até os judeus no Império Romano, o Império Romano tinha um respeito com relação aos judeus, em algumas fases, né, em outras não, porque eles sabiam que eles eram uma religião muito antiga e o Deus dos judeus era um Deus mais antigo que os deuses romanos. Então eles tinham até um salvo-conduto de que eles não precisavam participar das festas em consagração aos deuses romanos. Agora os cristãos não, porque eles chegaram depois, né? Então o que acontece? Quando começa esse negócio de cristão falar, não vou à festa de Zeus, nem de... Zeus não, porque ali é Roma, né? De Saturno, né? Plutão, Netuno e tal. Aí os caras, poxa, mas se você não for à festa, eles vão ficar chateados com a gente, né? Porque tem que participar da festa. E aí qualquer calamidade que acontecia, né? Praga, chuva torrencial, seca, eles falavam, iam conversar com os deuses, né?
Pô, o que foi que você tá mandando praga aí? Falou, os cristãos não estão vindo na festinha. Aí eles iam lá e matavam todo mundo. Não, a gente vai... deles. A gente vai resolver pra deixar que a gente vai punir a galera que não foi na festinha de Corme Damião lá. E aí usava os cristãos como tocha, né? Levava lá pro estádio. Literalmente? Literalmente. Tá, Nero... Não tem aquela história Nero queimando Roma, né? Aqueles incêndios. Eles botavam fogo nos cristãos também, né? Cara. Então era um negócio lamentável, né? Mas, por incrível que pareça, quanto mais eles matavam os cristãos, mais cristãos apareciam. Mais fortalecia. Era tipo uma praga incontrolável, né? Que você vai lá, cheio o ninho das baratas. Eu imagino, Daniel, nessa época do começo do cristianismo, o quão forte era esse sentimento de que alguma coisa tinha acabado de acontecer. Você estava próximo no tempo da vinda de Cristo, que é diferente de hoje, que a gente crê... Uma coisa de 2000 anos atrás. Agora, imagina, 10, 20, 40 anos, aconteceu uma coisa, todo mundo tá falando nisso. A galera tava na pilha, né? Nossa, cara, deve ter sido uma coisa absurda. Os caras entregavam a vida ali e morria feliz, né? Tem que negar Jesus se não morre. Ele falou, pode matar, tem grilão. Tem até um gráfico, né, de como cada discípulo morreu, né? Tem. De Jesus. O único que não foi assassinado foi João, né? Não por falta de tentativa, né? Tentaram. Segundo a tradição cristã, dizem que jogaram ele de cima do templo e não morreu. Jogaram ele num banho quente também, com óleo fervendo, ele não morreu. Até falou, esquenta mais aí que tá meio frio. Dizem nas lendas, né, que ele falou, pode esquentar mais, tá muito quente. Não. Manda mais. Aí eles falaram, o cara é Highlander, né? Deixa quieto. Só tem duas opções, ou a gente arranca a cabeça ou manda pra ilha de Patmos. Em Highlander vai ser um Highlander novo. Vai sair, né? Mas já é pra agora, 2026 ou não? Depois o Homer vê aí. Ali, ó. Pedro crucificado de ponta cabeça. Ele pediu? Ele falou, não sou digno de ser crucificado igual meu mestre. Mas Jesus já tinha falado pra ele que ele ia morrer assim. Simão, André e Filipe crucificado, Paulo decapitado, Bartolomeu também? Também, Tiago Justo, o que é? Uma espada? Levou uma espadada, Tadeu uma machadada, o outro ali é não sei. Mateus esfaqueado, talvez. Matias fogo. Foi pro churrasco. Tiago menor. Pedrada? Apedrejada, E João foi largado. João foi foi pra um resort. Como chama? Taiaiá. Pô, esse aí ele virou ilha de Patmos também, né? Que o Apocalipse desceu ali, né? Total. Cara, mas por que a gente tá falando disso mesmo? Não, a gente tá falando como é que os Não, eles morreram, mas por que a gente entrou porque a gente tava falando que os caras tinham uma fé tão grande. Verdade. Os caras entregavam a vida ali. Já que a gente falou nisso, acho que é legal a gente pontuar, né? Tem uma passagem muito interessante, que se eu não estou enganado, tá no Evangelho de João, capítulo 21, que é fim de night, assim, tá terminando o Evangelho, Jesus já vai ser assunto aos céus, ou ascender aos céus, né? Porque ninguém que puxou ele foi por conta própria. E aí, Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Aí ele fala, amo. Aí ele fala, Pedro, tu me amas? Ele ama. Aí, Pedro, tu me amas? Se fosse eu falar, pô, Jesus, tá com cera no ouvido? Qual é que é, né? Aí ele falou, aí a Bíblia fala que Pedro ficou triste, né? Porque ele percebeu que Jesus estava duvidando. Aí ele falou, se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Aí ele, tá bom. Aí ele falou, olha, o meu destino, porque ali Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Era Jesus ressurreto. Você tá indo pro meu destino que eu. Tipo, a mesma morte que eu. Cara, imagina você saber, né? Aí ele já ficou meio grilado, né? Por quê? Porque Pedro várias vezes chegou para Jesus e falou, tô contigo até o final, não importa o que acontecer. Então, assim, a gente diz que peixe morre pela boca, né? Não precisava falar isso, mas já que falou, então, Jesus falou, demorou então. Eu não te pedi isso. Então... Na Bíblia tem vários casos, o cara fala uma besteira, aquilo destrói a vida dele. Agora, o João não falou nada. O João, ele não falou, tô contigo até o final, mas foi com Jesus até o final. Então, o que falou que ia até o final e não foi crucificado. O que não falou nada e foi o único dos apóstolos que ficou com Jesus, recebeu a regalia de não ser assassinado. Entendeu? Que interessante. E aí, cara, o que acontece? Depois que Jesus chega para Pedro e fala isso, você vai morrer. Ele não fala literalmente, mas ele ensinou, você vai morrer crucificado. E aí João passa nessa hora. Aí Pedro falou, e ele vai morrer como? É curioso, né? Vai ser crucificado também? Ou se ele é melhor do que eu? E aí Jesus fala uma das coisas mais misteriosas da Bíblia. Jesus fala, o que me importa se eu não quero que ele morra?
Como assim? O que me importa se eu não quero que ele morra? Qual o problema se eu não quero que ele morra? Eu faço o que eu quiser. Ah, tá. Eu escolho você, vai morrer com você ficar dele, eu não quero que morra. Não há problema nisso, porque é uma escolha minha. Então, aí, cara... Que estranho essa frase, né? Aí surge uma lenda de que João era imortal. E tem algumas outras lendas de que ele estaria vivo até hoje. Cara, imagina... Dá um filme maneiro, né? Nossa, cara, eu já pensei nisso. João até hoje passando gerações, vivendo tudo. Na moita ali, só... Na moita, né? Só assim. Talvez mexendo alguns pauzinhos. Dando uma empurrãozinho agora, aqui. Nessa época, ele tá... Imagina. Cara... inclusive, me lembrou um filme... Vê se você acha aí, O Homem da Terra, acho que chama. Deixa eu colocar aqui. É um professor que tá ou se aposentando ou tá indo embora da cidade. E aí você descobre que ele já viveu muito tempo e de tempo em tempo. Ele não envelhece e os outros estão envelhecendo. Ele tem que mudar de identidade. De lugar e de nome. Ó, cara, é um professor que se aposenta e vai se mudar e os colegas e entes queridos vão se despedir dele. Lá ele conta que nunca envelhece, não morre e tá vivo há 14 mil anos e aí a coisa fica mais profunda. Aí você tem que assistir pra entender a parada. Quem é esse cara? Esse, cara, esse é mais antigo que o João. Esse acho que é o próprio Enoch. Né? Então, eu não posso falar quem ele é exatamente porque esse é o final do filme. Mas o filme revela? Revela. Revela quem é esse cara. Mas o cara tem pinta de que idade, assim? Tipo, não, ele tá com uma cara de 50 anos. Aquela idade, eu acho que 40 e pouco, aquela idade que a galera fala, pô, mas você tá bem, não envelhece e tal. Aí é a hora dele ir pra outra cidade, porque o pessoal... todo mundo velhinho, você vai ver os amigos dele tudo. Os amigos tudo... porque os caras envelheceram e ele ficou bem. Exato. E aí até estranho. Uma idade... dá pra... Mas tem uma idade que ele fala, vou embora e vou contar pra vocês. Tom Cruise da vida, né? Exato. Vai ter que... Então, cara... Mas essa história do João eu não sabia não, cara, que talvez ele seja imortal. Dá uma história maneira, né? E Enoch tem aquela parada de que ele não morreu, né? Que Exato. Ele foi... Por isso que a gente tá... Pra quem achou que a gente tinha perdido o fio da meada, nós estamos apenas ligando os pontos. Arrebatar é diferente... Arrebatado é diferente de ressurreto. Totalmente diferente, Como tem que nada a ver. Um passa pela experiência da morte... Um morre e ressuscita, o outro tá andando aqui e some. Ele não passa pela experiência de morrer. Não passa. É como se... Foi abduzido. Mas e o corpo físico dele? Vai que acontece? Vai junto. Não, vai tudo junto. Cara. Vai tudo junto, pô. É como se fosse uma abdução. Porque Jesus não. Ele morreu, o corpo dele tava lá na cripta. Aí ele ressuscitou. Ressuscitou, pegou aquele corpo de novo e andou. Só que era um corpo... Lázaro. Era o corpo... Não, é um pouco diferente. Porque Lázaro ressuscita pra morrer de novo. Tá. Depois Lázaro, até onde eu sei, não ficou imortal. Não, mas Jesus não. Ele usa aquele corpo ou é um outro? É um corpo glorificado. Tanto que teve... Ele atravessa a parede, por exemplo? Ele atravessa e ele tá com a pinta um pouco diferente, tanto que a galera não reconheceu. Então não é só o corpo morto que tava lá. As meninas viram ele e acharam que era o jardineiro, né? Tá, não reconheceram. Ô, jardineiro, você ficou sabendo aí que Jesus sumiu? Ele falou, sou eu, pô. Os caras tá diferente, tá com a pele mais bonita, o cabelo tá mais sedoso. Tava mais no hype ali, né? E, cara, só pra pontuar, antes da gente voltar pro Enoch, que é outra figura misteriosa, por causa disso, Vilela, dessa ideia de que João não morreu, aí é claro que tem linhas ocultistas que vão dizer que João descobriu o segredo da imortalidade através do consumo de sangue humano. Então ele seria o pai dos vampiros. Cara, entendeu? Que doideira! Inclusive tem uma série, cara, que... E talvez também de ser mais misterioso, que o cara não pode sair na luz do dia. Só noite, aí ele fica na moita. O cara é mais pálido e tal. Exato. Porque qual que é a ideia? Jesus chegou pra ele e falou, João, chega mais. Essa parada que eu te falei... O pessoal que tá bravo com a gente, fala, pô, vocês estão viajando. Não, é só uma viagem mesmo. A gente tá contando lendas que existem. Lendas, cara, calma. Não estamos mexendo nada na sua fé, na nossa fé. Eu não tô dizendo que... É um famoso e se. Não, eu não creio que isso é verdade. Também não creio. Eu tô citando lendas que existem porque gente maluca tem no mundo, os caras vão inventar a história. Claro. Mas qual que é o conceito, né? Quando Jesus... É como se Jesus tivesse chegado para João e falasse assim, João, quando eu falei na última ceia, esse pão é o meu corpo, comei todos, e quando eu falei esse cálice aqui é o meu sangue, esse é o segredo para a vida eterna. É o canibalismo e eu beber o sangue. Então, vai passando esse segredo para frente só para quem merecer. Pô. E aí surge ele teria sido o primeiro vampiro ali, como se ele fosse o pai dos vampiros, né? Então essa ideia é interessante. Inclusive no filme do Drácula, que o vampirão antes do Drácula, que inicia o Drácula, é o cara que faz o pai dos Lannister, do Game of Thrones. Eu não me lembro o nome desse ator, cara. Dá uma olhada. Ou Lannister Coroão.
Sabe qual é aquele coroa? É um ator. O maluco trabalha bem demais, né? Bem demais. O cara tem a pinta, né? De nobre. Inclusive esse... A cara dele tá... Não é um nome... Eu não lembro o nome dele, eu também realmente. não lembro. Mas ele vai ter que procurar aí no... o pai dos Lannister, né? O pai do anão, da Cersei Lannister, né? Dos irmãos lá que se pegavam. Mas o que tem ele? Esse cara, num dos filmes do Drácula, que eu esqueci qual é o nome... Não do Bram Stoker. Não é do Bram Stoker nem o do Luc Besson, que eu assisti outro dia também, que é legal pra caramba. Esse eu vou ver. É um outro que o cara... A mulher do cara morre, aí ele fica irado, ele quer vencer os turcos lá e ele faz esse pacto com o Drácula pra ele ter superpoderes pra vencer a guerra sozinho, né? O cara parte pra guerra sozinho e arrebenta todo mundo. Pô. É interessante o filme, não é um filme artístico nem cult, mas vale a pena. Nesse filme, então, o Drácula não é o primeiro, você já tem um vampirão antigo. Que deu origem. Como se fosse né? o João, que tá ali, né? Na mitologia dos vampiros, não sei se você já jogou RPG Vampire. Não, cara, mas eu conheço, então, mas nunca eles joguei. Eles chamam dos antediluvianos. Os primeiros. Quanto mais antigo é o vampiro, eu não me lembro se tem um que deu origem a todos. Eu acho que sim, talvez Caim. Eu acho que é Caim. Caim seria o primeiro vampiro. Primeiro, tá. Segundo a mitologia do Vampire. E ele vai dando origem, e quanto os primeiros são mais fortes, vão ficando, o sangue vai ficando cada vez mais fraco. Fica mais ralo. Mais ralo. Então Caim é o mais poderoso. Entendi. A segunda linhagem é mais poderosa e vai vindo. É igual quando você tira a Xerox, vai perdendo qualidade, né? Não, o exemplo é perfeito. Olha só, cara. Esse cara tem cara de... O nome dele é Charles Dance. Tem cara de... Esse cara tem cara de poderoso. Não tem cara de pobre, né? Você não vai ver esse cara de morador de rua, cara, né? teve uma dessas séries lá da família real britânica, eu não me lembro qual é, Vitória, qual que é a série. Tem várias, né? Que ele faz o papel do conde Mountbatten, que é também da família real britânica. Sei. Foi um cara que ele foi assassinado num ataque terrorista do... Como é que é o nome lá dos terroristas lá da Irlanda? Eu ia falar ETA, o ETA era da Espanha. É o... Da Espanha, você tá falando? Não, o da Irlanda. Ah, da Irlanda? Como é que é o nome mesmo? Ira. Ira. Não é Ira... A banda, né? A banda, né? Pobre São Paulo! Ô Homer, pobre paulista, né? Pega esse cara, o nome dele, e bota filme Drácula, pra ver qual é o nome do filme. Cara, esse aí, ator, que ele faz o Drácula cascudão. Tá. E ele também, tá vivendo já há vários anos, e o Drácula foi iniciado por ele. Eu tenho uma teoria, assim, até coloquei no meu livro isso, né? Sim. E que Matrix usa muito isso, né? Que todas essas lendas, sim, elas têm sempre um fundo de verdade. Por exemplo, não é que o vampiro existe, mas existe alguma coisa que virou a lenda. Ela não foi criado nada. O lobisomem, ele não foi criado nada. Existe alguma coisa estranha, sobrenatural. Existe. Ou em todas as culturas tem em isso. toda cultura tem. Tem o lobisomem e tem o vampiro. Esse lance de uma bola de fogo. Sim, os índios também têm isso, não sei o que, o boitatá, sabe? Sim. Então, existe uma origem comum, que alguém vai dar o nome de alienígena, outro vai dar o nome de demônio, aí outro tem vai os skinwalkers, né? Que são os índios que conseguem mudar de forma. Aí o cara... Shapeshifter. Shapeshifter. Então tem essas lendas que mudam de cultura pra cultura. Uma coisa... Opa, aí ó, ele fazendo... Qual que é o nome desse filme, cara? Olha isso, Homer. É filme de Drácula mesmo. O nome do filme tá é como Drácula. Olha a história nunca contada aqui. Ele de vampirão, velho. Aí, maneiro o filme, hein, cara? Maneiro, cara. Você não viu esse, não? Esse é do Luc Besson, não, né? Não. Esse é do Luke Cabeção. Você não lembra esse daí? Vê se você acha a capa desse daí pra eu ver. Pega a capa. Aí, interessante esse filme, cara. É maneiro. Não é, assim, não é aquele filme mais bem feito, o melhor roteiro, a melhor direção, mas é legal, cara. Tá. É um filme meio metido a artístico, mas que você vê que ficou um pouquinho aquém, entendeu? Entendi. Sabe aquele filme que o cara tentou? Tem umas cenas assim, umas atmosferas meio Senhor dos Anéis, o filme. É legal, cara. Acho que vale a pena. A galera gosta disso aí. Eu gosto. Vampiro eu gosto desse universo vampiro. Desde o Blade, que é mais entretenimento, né? Que vão refilmar também. Wesley Snipes, né? Esse qual que é? Esse cara é o Drácula. Ah, esse é o do filme? Esse faz o Drácula. Essa é a capa do filme. Esqueci o nome desse ator. Eu gosto, aí. inclusive, daquele que é os vampiros versus os lobisomens, como chama? Catherine Beck's lá, que é...
Sabe? Aquela que é uma guerra entre os lobisomens e... É só você colocar guerra... É Crepúsculo. Não. Deus me livre, cara. Esse cara, que o vampiro não é vampiro, ele brilha no sol. Não, esse filme eu já achava ruim na época. Eu fui tentar ver esses dias. Vou mostrar pro meu filho só uma... Pra ver cara, é muito ruim, velho. Ele envelheceu pior ainda. Filmezinho mas rústico. Dessa série de filmes aí, coloca Vampiro versus Lobisomem, vai aparecer aí. Aquele negócio de American Horror Story, você chegou a ver? Cara, eu tentei, mas não me pegou ainda. É meio... Não cheguei nem a ver. Falam que é bom pra caramba, né? Legal. Vocês assistiram ou não? É. Cada temporada... Gaga participa. cada temporada é uma história totalmente diferente, assim. Cara, o negócio que eu botei pro meu filho ver outro dia que ele se amarrou foi... João e Maria, um filme que é com o Jeremy Renner. Já vi. Cara, é maneirinho pra ver com criança assim, é legal. Então, Vilela, essa história tem muita relação com a história de Enoque, porque Enoque é um cara que teoricamente não morreu, não virou vampiro, parece, né? Mas não morreu, foi arrebatado, né? Foi levado por Deus. Então, Enoque, ele é bisavô de Noé. E ele, ao contrário dos seus antepassados, e ao contrário dos seus descendentes, que viveram mais de 900 anos, ele andou pela Terra 365 anos. Quando ele tinha 365 anos, a Bíblia diz que ele foi levado por Deus. Essa idade ser o mesmo número de dias do ano... né? Meio curioso, né? Não pode ter um simbolismo também? Deve Parece, ter. né? Inclusive, eu sempre penso, falando nisso, né? Só uma curiosidade. Como eu nasci no dia 27 de fevereiro, aí eu sempre fico com aquele negócio, pô... O cara nasce no dia 28, 29, ele faz aniversário só de 4 anos, né? Aí eu sempre tive esse negócio na minha cabeça de ano bissexto. O ano bissexto, não sei se a galera já parou pra pensar nisso, o que tem a ver bissexto com 4 em 4 anos? Bissexto. É porque são 366 dias, tem 2 6. Cara, em vez de, eu nunca tinha parado pra pensar, Homer. Em vez de ser 6, 5, é 6, 6. Não sabia não, viu? 6, 6, porque devia ser de 4 em 4 anos, como que chama? Não é trienal, sei lá, 4. Sei lá, deve ter uma palavra. Quadrenal, sei lá. Pô, olha só, bissexto que é 366. Melhor do que 666, né? Melhor do que 333, que é o também meio besta. Meio besta, o filme que você queria é Anjos da Noite? Isso, Anjos da Noite. Esse é daquela série? Lobisomens versus vampiros, bem legal. Mas é filme, não é série, não? É uma série de filmes, são vários filmes. E tem aquele de vampiro que é muito bom, que os caras estão no Ártico. Que os caras ficam meses sem ter luz. Não. Sabe, o sol da meia-noite? Os caras estão num... porque... O Canadá, ou Islândia, sei lá. Porque fica escuro, pra eles escuro, é bom, né? Aí os vampiros detonam, domina tudo. Que fica tudo. meses... essa mina é gata pra caramba. Kate Blanchett. Ele viu o nome dela aí. Kate Blanchett também, a galera ficou chateada com ela, né? Que ela fez o papel da Hela na Marvel, né? Lá do... ficou... Aí ela falou, eu só fiz esse filme. Eu não gosto não, só fiz porque meu filho pediu que ele gosta. Tá brincando, galera ele falou... irada, né, meu irmão? Não duvido, não. Pra que falar isso? Dá vontade de falar, minha filha, você fez Senhor dos Anéis também. Pô. Pois é. Quero ver tu falar agora, que a galera vai te juntar na rua aí. Vai ter mais Senhor dos Anéis com o Peter Jackson. O nome dela vai. Kate Beckinsale. Kate Beckinsale. E vê aí o nova tá sumida. O novo filme do Peter Jackson, cara, não tava do Senhor dos Anéis. Pô, me deu um gás aqui agora. Pô, você vai ver, cara. Eu fiquei animadaço. Pô, cara, tem Ele anunciou faz pouco tempo aí. Pô, aquela série que eles fizeram, Anéis do Poder, foi muita sacanagem. E esse... O Sétimo Cavaleiro, não sei o quê. Esse é do Game of Thrones? Você viu? Não vi também, não. Todo mundo tá falando que é bom pra caramba. É bom? Falaram que é bom? Falaram que é muito bom. Já ajuda um pouquinho pra ter vontade de ver, né? O problema agora, Vilela, não é vontade, é tempo, maluco. O Paradise que você sempre indica, eu não consegui, Eu fui ver o Devorador de Estrelas. Dá pra gente falar agora, né? Ver com meu filho. O livro é melhor. Meu filho, mas o livro é tão bom, tão bom. Eu fiquei... Cara... Ficou decepcionado? Fiquei decepcionado. Imaginei. Porque tem toda uma construção... A personagem, aquela mulher, ela não é que nem tá no filme. Você tem ódio da mulher, de tão brava que ela é, de tão obcecada. Ali rola um clima entre eles. Não, ela é totalmente... A mulher é psicopata geral. Ela quer salvar o mundo e, tipo, o que ela tiver que fazer... Se ela tiver que matar 1 bilhão pra salvar 7... Não, esse filme. Cara, o filme é maravilhoso, mas, cara, não dá pra comparar com o livro. Seu filho achou maneiro? Achou maneiraço. Não te falei?
Meu filho... porque é uma pedra falante, né? Pô, aranhinha... E o jeito que eles começam... Porque o legal do livro é que mostra toda a construção de como eles começam a descobrir a linguagem um do outro. Entendi. E no filme é muito rápido, né? né? Já papum. É muito bom. Muito ele bom. joga no computador, vai botando os nomes, né? Não mostra nada das cápsulas. Como a cápsula ele usa pra salvar a nave primeiro, não pra mandar as mensagens. Entendi. Os Beatles, que são os quatro sondas, né? As 4 sondas. Então tem muita coisa no livro. Se você gosta de sci-fi, você tem que ler o livro. É muito outro bom. naipe, né? Agora que eu reli ele e assisti o filme, agora eu vou voltar pro cara do Da Vinci, o último livro do... Você não tinha concluído, né? Não. Como chama? Dan Brown. Dan Brown. Isso. Maneiro. Então, o Enoque, ele vive 365 anos, que é um número estranho, né? E, foi levado vivo pro céu sem morrer, né? E aí, por causa disso, isso tá na Bíblia. Agora, o que não tá na Bíblia tá no livro de Enoque. Que ele vira um profeta, ele vira uma espécie de escriba celestial. Tudo que está acontecendo no céu, ele vai lá ele e vai registrando. Tem que a responsabilidade de anotar. E ele vira uma espécie de intermediário entre Deus, os anjos e os humanos. Porque ele é um humano que meio que ascendeu a quase que uma quase divindade, né? Então ele faria ponte entre o mundo espiritual e o mundo humano, né? Então ele recebe várias visões, ele viaja pelos céus, ele registra os segredos do final dos tempos relacionados ao juízo, né, ao futuro da humanidade. Então, assim, é um livro altamente escatológico no sentido de tratar de coisas meio apocalípticas, né? Então, assim, o livro... Vamos entrar no conteúdo do livro. Como que a gente... Eu acho que antes disso seria legal... falar por que apócrifo, por que alguns livros entram na Bíblia e outros não, por que esse não entrou, a importância dele, porque o Enoque é citado por muita gente, né? Muito. E por que ele não entrou na Bíblia? Então, tem uma série de fatores, né? Dizem que tem divergências doutrinárias. O que é isso? Tem coisas que falam no livro que não combinam com o resto do que eles já tinham entendido como canônicos, porque seriam livros que foram... É como se são livros que foram descobertos depois. Que já tinha a Bíblia... Porque uma coisa é a gente pensar na Bíblia cristã, outra coisa é na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela já existia há muito tempo. Que é o Pentateuco, você está falando? Não só o Pentateuco, eles chamam de Tanakh. Tanakh é o Torá, que é a Torá, que é o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Nevi'im, que são os profetas, e Ketuvim, essas palavras hebraicas para esses termos, né? Por isso que é Tanakh. É o Pentateuco, mais os profetas e mais os escritos. Isso já existia antes de Jesus? Isso já existia antes de Jesus e já tinha... o livro de Enoque, ele veio depois. Tá. Ou foi descoberto depois, não pelo que a história é depois. Foi descoberto pelo menos depois. Então os caras começaram a falar, cara, vamos comparar então esse que veio depois com o que já tem antes. E comparando não bate. Tem coisa que a Bíblia não confirma. Por exemplo, a Bíblia só diz que Enoque foi arrebatado e acabou por aí. Então eles acham que é algo que floreou demais. É muito acréscimo e são coisas que não têm sinergia com a doutrina que já existia dentro do corpo dos livros escolhidos ali, né? Pelos judeus. Porque é claro que Enoque vai tratar de uma história do Gênesis. Se a gente fosse colocar cronologicamente Enoque na Bíblia, Enoque teria que ser enxertado, só que é um livro gigante. Ele entraria no capítulo 5 de Gênesis, pô. É mesmo? Você ia ter que jogar Gênesis tudo pra frente e botar umas 600 páginas ali. É grossão, é gigante. É monstruosa. Pô, então deve ter coisa pra cá. Mas tem alguma coisa que é totalmente contra ensinamento que a gente acredita? Então, eles vão dizer que teve uma primeira queda de anjos, depois teve uma segunda queda, que era a queda dos vigilantes, né? Os Watcher, né? Os Grigori em grego. Então, assim, já fala de quedas sucessivas de anjos. A Bíblia não fala sobre isso, fala sobre uma única queda. Diz que o líder dessa rebelião era um anjo chamado Samiasa. E aí esse anjo, ele achou... Samiasa? Vê se você acha alguma representação desse anjo. Tem. Em alguns filmes, a história eles usam esse nome. Então, Samiasa, ele começou a achar as mulheres atraentes e quis arrumar um jeito de conseguir pegar as garotinhas, né? Entendi. Então, na Bíblia, como é difícil você dizer que um anjo caído, um demônio, consegue ter relação com uma mulher.
acabou que isso não foi fazendo muito sentido. Não só ter uma relação, mas engravidar as mulheres. Mas na Bíblia não tem isso? Não fala dos vigilantes? Não, ou não deixa vigilante, claro? Não. Fala em Gênesis 6, que é o capítulo seguinte da história de Enoque, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Isso não está na Bíblia, então? Está na Bíblia. Isso aqui que eu estou falando. Só que a teoria qual que é? Quando a Bíblia fala os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas. Certo. Aí nasceram os gigantes. Olha só o bichão. Tá bem representado. E nasceram os gigantes. Nasceram os gigantes, varões de grande renome da antiguidade. E Enoque vai falar o quê? O que na Bíblia, a maioria dos estudiosos que acabaram ficando mais céticos, assim, como eles entendem, né? Eles interpretam que isso foi uma união entre homens, seres humanos. Filhos de Deus seriam quem que casaram com as filhas dos homens e nasceram gigantes? Seriam homens que levavam a sério as coisas de Deus e andavam no caminho de Deus, que se envolveram com mulher da vida. Ah, é isso? Eles acham que é isso. Prostitutas, tá? Mulheres que estavam afastadas do caminho de Deus. Ah, tem essa leitura, então. Porque filhos de Deus teria que ser e as filhas de Deus. Entendeu? O que é isso daí? Os gigantes da Bíblia. O gigante? Né? Como se fosse a representação. Os estudiosos da Bíblia mais céticos, eles nem vão achar que quando fala gigantes, são gigantes de grande estatura. São gigantes de fama. Entendi. Entendeu? Grande renome na antiguidade. Mas Golias era grande. Era grande, né? Era muito maior do que quase 3 metros. Então. 2,60 m, mais ou menos. Tá. Mas eles acham... Mas, na verdade, Vilela, esses gigantes, segundo Enoque, não era 2 metros. Era uma parada muito maior? Muito. Ah, tá. Era tipo meio aquele... Titã. Titã. Tá. Você foi no ponto certo. Essa interpretação de que... Você imagina viver num mundo desses seres gigantes, né? É grotesco. Tem o Ciclope no Odisseia, né? Exato. Então aí tem a Guerra dos Titãs, né? Que é a titanomaquia. Então, assim, Isso é grego ou é grego? É grego, né? Quando a gente vê essa passagem, a ideia do livro de Enoque, mais Gênesis 6 interpretados como anjos caídos que engravidaram mulheres e geraram seres de elevada estatura, isso bate muito com a mitologia grega, cara. Então, o livro de Enoque é como se ele te desse um gás, um incentivo para você reler a Bíblia associando com a mitologia grega, porque muita coisa faz sentido. Pois é. Entendeu? Vai fazer muito sentido. Por quê? Zeus, o que ele fazia? Ele descia e engravidava a mulher. E esse cara que era engravidado pela mulher era um semideus. E esses semideuses, como um Hércules da vida, ou até um Aquiles, né? Aquiles, se eu não estou enganado, era filho do deus Éolo, que é o do vento, que dá origem à palavra eólica, né? Energia eólica. Então esses caras eles viraram reis, né? Pessoas muito poderosas, né? Um Hércules, né? Também. Então, a Bíblia vai falar exatamente isso, que se a gente interpretar filho de Deus como anjo, os filhos de Deus viram que as mulheres... Vou traduzir as palavras, tá? Para ficar mais claro. Anjos acharam as mulheres atraentes, engravidaram essas mulheres e nasceram gigantes que se tornaram varões de grande renome da antiguidade, pessoas muito famosas da antiguidade, que viraram reis de regiões. Porque a Bíblia, aí está na Bíblia, a Bíblia vai falar sobre reis de regiões que eram gigantes. Então, isso está na Bíblia. A gente tem o Anak, que era pai de... Ele era gigante, ele era pai de 3 gigantes, Teomai, Sesai e Aimã. Isso está na Bíblia. Ele era rei de uma região, ele governava a região. É igualzinho o semideus, o Hércules, que virou o cara, o bonzão do mundo antigo. A Bíblia fala de... caras que venciam batalhas. Exato. Que venciam combates. Isso. O próprio Xerxes é descrito como um cara maiorzão. Né? Nessa reinterpretação do Frank Miller, né, que a gente viu lá dos 300, né, e depois a sequência, eles vão contar uma história de que o Xerxes ele fez um pacto meio diabólico para poder vencer as guerras contra os gregos, né? E aí ele cresceu, né? Você vê o Rodrigo Santoro no segundo filme, ele é um cara normal e de repente ele faz um ritual e fica gigante. Cara, eu não lembrava disso. Ele faz um ritual? Ele passa por uma transformação. Eu só lembro dele gigante mesmo. No primeiro filme ele tá grandão já, né? Mas no segundo... Que mostra antes? É pré? É pré. Ah, tá. Que tem aquela cena... Não, é pré não. Ele é depois, mas ele faz um flash.